Tudo bem com vocês? Eu quero aproveitar, já que eu vou ter que explicar uma coisa para a igreja, quero explicar para vocês logo. Que aí já serve de explicação para vocês e serve de explicação para a igreja toda e ajuda vocês também a prestarem atenção no sermão. Existem algumas palavras na Bíblia que são muito importantes. Deus, né, é uma palavra importante, Jesus. Mas tem uma palavra que ela é muito importante na Bíblia e que, às vezes, a gente usa só um sentido dela, um significado dela, mas tem outros. E eu queria dar esse significado que é bem importante, que aparece muito na Bíblia. E a palavra é a palavra misericórdia. Vocês já ouviram essa palavra, misericórdia? Já, né? Essa palavra, às vezes, a gente usa no sentido de uma pessoa estar sofrendo, aí a gente tem compaixão dela, né? A gente fica com dó, digamos assim, da pessoa. Geralmente a gente ouve nesse sentido. E não está errado, ela tem esse sentido. Mas tem um outro sentido que a Bíblia dá a essa palavra e que eu queria que vocês guardassem. Vocês e vocês também. Que é o sentido de um amor que nunca abandona. Um amor que nunca abandona. Nunca, nunca, nunca abandona. Nunca. Ele nunca deixa a gente. Então, misericórdia, um dos sentidos, a gente pode entender como um amor leal. Até na Nova Versão Internacional, usa com essa tradução. É um amor que nunca abandona. Deu para entender? Então, quando vocês acharem na Bíblia a palavra misericórdia, quando, por exemplo, diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ou a sua misericórdia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ou a minha misericórdia não se apartará dele. É essa a ideia, é uma palavra que significa Deus nunca abandona porque Ele nos ama muito. Ok? Vamos sentar? Graça e paz, meus irmãos. Se eu cair, não se assustem não, é que eu estou me recuperando de uma virose. Eu espero não cair. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 16. Segundo Samuel 7, de 12 a 16. Segundo Samuel 7, de 12 a 16. Assim diz a palavra de Deus. Segundo Samuel 7, 12, 16. Deus diz então a Davi: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Amém. O título do sermão é Um Rei que Edificaria o Santuário de Deus. Qual é o contexto aqui dessa passagem? Essa passagem, curiosamente, providencialmente, eu tenho tido a chance desde o ano passado de pegar passagens que tratam das alianças de Deus. O ano passado eu preguei sobre Êxodo 24, que é a aliança do Sinai, ou a aliança mosaica, quando Deus estabelece a aliança do Sinai. E agora eu estou tendo a oportunidade. Eu acho que eu preguei primeira Gênesis 15, a aliança com Abraão. E agora eu estou tendo a chance de pregar sobre a aliança
davídica, ou a aliança que Deus estabelece com Davi. E esse é o eixo que vem do Antigo Testamento até essa passagem e que sai dessa passagem e vai até Jesus Cristo, que é o tema dos nossos sermões, essa série, é sobre as passagens do Antigo Testamento que apontam, aliás, todas apontam, mas algumas passagens em especial foram escolhidas porque apontam de forma mais direta a Jesus Cristo. E essa é uma dessas passagens. Nós temos aqui 3 eixos que vêm do Antigo Testamento e daqui partem para Jesus Cristo, que são a aliança. Nós temos 2 alianças na Bíblia descrita, principalmente, a aliança das obras que é feita, como ensina nossos símbolos de fé, com Adão, também chamada de aliança da criação. Nessa aliança as pessoas eram salvas por obras. Adão tinha a chance de obedecer ou não. Depois que essa aliança é quebrada por Adão, Deus então estabelece a aliança da graça, a aliança da salvação, que nós temos somente por meio da graça. É comum eu já vi em igreja, o pessoal dizendo, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras, e no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Pelo que a gente tem pregado aqui, eu acho que vocês não fariam isso nunca. Não diriam isso em canto nenhum, porque o que a gente tem tentado enfatizar aqui é que desde Adão caído até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as pessoas salvas serão salvas pela graça. É a mesma aliança. Essa aliança é prenunciada em Adão, quando é dito que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e vai até o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma aliança. Você tem a aliança prenunciada no Éden, depois essa aliança é afunilada, é um descendente da mulher, ela é afunilada para a aliança com Abraão. Depois dessa aliança com Abraão, nós temos uma aliança que é feita antes de Abraão. Tem a aliança com Noé, a aliança com Abraão, a aliança com Israel no Sinai, e agora uma aliança que é feita com Davi. Essa aliança ela tem um mediador, ela tem um redentor. Esse redentor ele também vai sendo afunilado ao longo do Antigo Testamento. É um descendente da mulher. Depois a gente sabe que esse descendente da mulher vai vir de um descendente específico dela chamado Abraão. De Isaac, depois de Jacó. Depois a gente fica sabendo em Gênesis 49 que vai ser de Judá. Porque é dito que o cetro não se apartará de Judá. Judá é leãozinho. A gente fica sabendo, então, desse redentor que virá de Judá. Aqui, essa aliança afunila mais uma vez. De dentro da tribo de Judá, vai vir da casa de Davi. Sarinha perguntou, tem 3 meninas na minha casa, agora eu misturo o nome de todo mundo. Sarinha me perguntou, papai, o que é raiz de Jessé, quando a gente cantou? Eu disse, raiz de Davi. Eu disse, porque Jesus Cristo é descendente de Davi. Davi era avô de Davi, de Jesus Cristo. Essa aliança, então, afunilou. Toda essa aliança, ela tem um princípio. O Palmer Robertson defende, e eu acho muito certeira essa descrição. O objetivo da aliança com Deus é a gente voltar a morar com Deus. É o que ele chama de princípio Emanuel. Deus conosco. A gente viu isso quando viu o Êxodo 24, o templo, como uma espécie de releitura do jardim, do Éden. E isso, então, vai se afunilando até chegar em nós. Esse templo, esse santuário, já foi o Éden. Quando perdido, eram aqueles santuários móveis dos patriarcas, tornou-se o tabernáculo, e aqui a gente chega nesse contexto da passagem. Esse momento que a gente acabou de ler, Davi está questionando porque Deus mora no meio do seu povo em uma tenda, enquanto ele tem um palácio de pedra. Esse é o contexto da passagem. Davi está questionando, eu, rei em Israel, aqui da tribo de Judá, governando em Jerusalém,
tem um palácio de pedra e Deus mora em uma tenda. É boa a intenção de Davi. Davi quer dar algo melhor para Deus. Deus tinha estabelecido na época lá da saída do Êxodo. Mas Davi diz, eu quero dar um lugar melhor para Deus. O versículo 12. Aliás, no versículo 11, Davi então diz que quer construir, mas Deus inverte o jogo. Deus diz no versículo 11b que ele é que vai dar uma casa a Davi. Não é legal isso? Davi diz, Deus, eu quero te dar uma casa. Eu quero te dar uma casa, Deus. Aí Deus diz, não, Davi, eu que vou dar uma casa a você. Casa agora aqui não no sentido de um prédio, mas no sentido de uma dinastia. Eu vou dar uma casa a você, Davi. Eu vou te dar uma casa. Eu vou te dar um descendente, Davi, que vai reinar para sempre. De novo, um descendente que é aguardado. Eu fico às vezes pensando, gente, se a gente lesse a Bíblia sem saber o final, sem spoiler. E se a gente fizer o esforço, a gente percebe que a Bíblia está contando a história um pouco assim. Se você lê Gênesis 3, quando é dito o descendente da mulher esmagará a cabeça de serpente, se você ler sem saber, tentar fazer o exercício de fingir que você não sabe o resto da história, você pensa que o descendente é Caim. Tanto que Eva nomeia, aqui já é um problema, porque quem deveria nomear era Adão. Eva nomeia. E olha como ela nomeia. O Senhor, eu e o Senhor, eu com a ajuda do Senhor obtive um varão. Aí não é Caim. Aí você pensa, rapaz, vai seguindo a história e você pensa, é esse Enoque. Deus leva Enoque. É Noé. Noé sai da arca e você diz, é ele vai esmagar a cabeça da serpente. Você nunca leu o resto da Bíblia, você só tem Gênesis. É esse Noé que se anima demais com a vinha que plantou. Aí você vai lendo, aí pensa, não, é agora, vem de Abraão. É Abraão. Não é Abraão. Não é Isaac. Não é Jacó. E assim vai. Você chega em Moisés, aí você pensa, é Moisés, talvez seja esse Moisés. Não, não é Josué. Josué cumpriu a missão dele e se retira. Aí você pensa, Davi, com certeza Davi. É Davi, não tem como não ser esse homem. É Davi, não é Davi. Deus diz a Davi, Davi, não vai ser você que vai construir o reino que vai durar para sempre. Também não vai ser você, Davi, que vai construir a minha casa. Vai ser um descendente teu. E sou eu que vou te dar esse descendente. Sou eu que vou te dar esse descendente. E esse descendente você vai lendo e você pensa, é Salomão. Porque Salomão pediu a Deus. Deus disse, peça Salomão. E Salomão, quero sabedoria. O homem mais sábio que já existiu. E não era Salomão. A gente sabe como Salomão termina a vida dele. O tempo todo a gente vai tendo a nossa esperança frustrada. Não porque a esperança é falsa, mas é porque a nossa esperança estava colocada na pessoa errada. O tempo todo foi colocada na pessoa errada. Deus então diz, não é você, Davi, que vai construir minha casa, sou eu que vou construir uma descendência para você. Eu vou te dar um descendente que vai reinar para sempre, versículo 12. Versículo 13, esse descendente estabelecerá a morada de Deus entre os homens. E no caso é Salomão, de certo sentido é Salomão. Salomão é quem constrói o templo. O governo, o trono do seu reino durará para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. E a gente sabe como os descendentes de Davi sofreram. Se você continuar lendo livros históricos, se você continuar lendo Reis, depois os livros de Crônicas, você vai ver como os descendentes de Davi sofreram quando se afastaram da aliança. E exatamente como Deus aqui, por açoites de homens. No caso, principalmente, dos açoites que vinham da Babilônia. Quando foram os descendentes que ficaram para o norte, os descendentes de Israel, né? Os de Davi que ficaram no sul para a Babilônia. Os descendentes de Israel, de Jacó de forma geral,
para a Síria. Deus levantou povos para oprimir essas nações, o seu próprio povo. Mas Deus faz uma promessa no versículo 15. A sua recede, a minha misericórdia, ele diz, se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. E no 16, porém, a tua casa, desse descendente, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Casa, reino e trono durarão para sempre por causa da recede, por causa a palavra hebraica para misericórdia, do amor que nunca abandona, do amor leal de Deus. Esse é o contexto, meus irmãos e minhas irmãs, da passagem. Essa passagem, então, ela vem do Éden, passa pelo tabernáculo, é dito que o templo, é profetizado que o templo vai ser reconstruído, e construído por um descendente, que é Salomão. Só que esse templo não era o templo que Deus esperava fosse o final. Ainda viria o templo perfeito. E Jesus Cristo diz, então, que poderiam destruir o templo dele, e em 3 dias seria reconstruído. Jesus Cristo, então, é esse templo perfeito. Então, sai de Éden, tabernáculo, templo, Cristo, 1 João 1,14. E faltou agora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. A palavra habitou aí é tabernaculou. É Deus sendo Emanuel, Deus conosco. É Cristo que o seu templo foi destruído e em 3 dias restaurado. É o corpo de Cristo, é a nova Jerusalém, quando não haverá mais necessidade de templo, porque habitaremos eternamente com o Senhor. Essa é a sequência que sai do Antigo, passa por essa passagem e vem até os dias de hoje. Esse é o contexto da passagem. Mas que lições, meus irmãos, nós podemos ter ou podemos tirar dessa passagem, dado o contexto dela? A primeira lição é que Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel às suas promessas. A Bíblia, se a gente prestar atenção, a Bíblia é um grande relato de Deus fazendo e cumprindo suas promessas. E se a gente prestar atenção, o pecado é exatamente quando a gente não confia na palavra ou não confia nas promessas que Deus faz. O que motiva muitas vezes o pecado é a gente não confiar nas promessas de Deus. Deus prometeu a Adão e a Eva, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Satanás afronta diretamente a palavra de Deus, dizendo, certamente vocês não morrerão. Quando a Bíblia diz para a gente que a fidelidade ao casamento é uma coisa boa e alguém decide fazer o contrário, é porque não acreditou na promessa de que era uma coisa boa. Quando a gente ouve da palavra de Deus que ser honesto nos negócios é uma coisa boa e que aparentemente o ímpio se dá bem fazendo falcatrua, mas a gente deve ficar firme porque é algo bom ser honesto nos negócios, e a gente decide não ser honesto, é porque a gente não confia nas promessas de Deus. Quando Deus diz que a gente deve esperar nele, mas a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, é porque a gente não confia nas promessas dele. Boa parte, se não tudo, do pecado é porque a gente não confia nas promessas de Deus. Quando Deus diz que a vida santa é uma coisa boa, a gente é capaz, e a gente não quer, a gente é capaz de trocar comida da casa do nosso pai por comida de porco. Fazendo uma referência ao filho pródigo. A gente acha comida de porco a coisa mais saborosa do mundo. Pastor Valdeci falou, por exemplo, aqui sobre a gente trazer nossos filhos para as programações da igreja. E falou que é importante porque vai chegar um momento que as coisas lá fora vão parecer mais agradáveis. E vão, por causa do nosso pecado. Mas a gente nunca pode esquecer, por causa das promessas de Deus, que quando a gente troca a casa do Pai por essas coisas, a gente está trocando
churrasco do Jader por comida de porco. Essa é a promessa bíblica. É isso que a Bíblia está dizendo, mas o nosso pecado cega a gente. A gente estava conversando sobre algumas coisas na classe de escola dominical, sobre eu dizendo que uma pessoa perguntou na sala assim, mas pastor, por que eu estava falando que tem gente que acredita em pedra, né? Que pedra traz energia, e tinha gente contando lá do trabalho, que essas coisas de trazer pedra para o ambiente de trabalho, que energiza o ambiente, traz não sei o quê, não sei o quê. E a gente conversando sobre essas questões, e uma pessoa perguntou, mas pastor, por que uma pessoa tem coragem de acreditar numa pedra e não acreditar em Deus? Eu disse duas coisas, minha irmã. Uma é porque a gente sabe que depende de um ser acima da gente. Nós fomos criados com essa necessidade. Porque nós fomos criados assim. Nós precisamos de Deus. Nós fomos criados para Deus. A gente está atrás de Deus, de algum sentido. Tem algo em nós que vai atrás de Deus. É o sentido, senso divinitatis de Calvino lá. A gente tem algo em nós que nos aponta, quer que a gente vá atrás de Deus. Só que por causa do pecado, essa seta está doida. Ela vai para tudo que é lado, menos para Deus. E a gente é capaz de acreditar em pedra. A gente é capaz de achar que a pedra vai resolver nossos problemas. Levar uma pedra específica vai resolver o problema da gente. Se a gente colocar uma pedra específica no nosso ambiente de trabalho, ou como alguém disse lá, colocar no umbigo, porque vem um raio do sol e bate no umbigo e não sei o quê. Nós somos assim. O pecado faz a gente ficar burro. Acho que fui duro agora, né? Mas faz. Como pode a gente fazer isso, gente? Como pode? É o pecado. O pecado, eu estava falando de gente que ama mais bicho do que gente. Como pode eu amar mais um cachorro do que amar e não querer ter um bebê por causa de um cachorro? Chega a ser cômico, de tão sem sentido que é. Mas é o pecado. Como eu posso achar que prostituição é uma coisa boa? Como eu posso achar que os vícios e a ganância nos jogos é uma coisa boa? Como eu posso achar que aborto é uma coisa boa? Não dá. A gente que está na igreja, às vezes, olha e leva um susto. Porque Deus tem melhorado o coração da gente. Não é porque a gente é melhor do que as outras pessoas. Mas o pecado faz isso. A gente não confia nas promessas de Deus. A gente acha que as promessas de Satanás são melhores. E não são. É trocar a casa do pai por comida de porco. É trocar a liberdade pela escravidão no Egito. É trocar a primogenitura por um prato de lentilha. E quando eu comi lentilha a primeira vez, eu pensei, meu Deus, foi por isso. Foi por isso. Foi por isso. Agora, existe um outro problema quando a gente olha para essa questão que eu estou pontuando, que Deus é fiel às suas promessas. É que, às vezes, a gente se apega a promessas que Deus não fez. Esse é um problema também, quando a gente se apega a promessas que Deus não fez. E tem muita gente dizendo aí, por aí que Deus prometeu algumas coisas para a gente que Ele não prometeu. Ele não prometeu. E tem muita gente dizendo que Deus prometeu para a gente riqueza, Deus prometeu para a gente que a gente não teria dificuldade, que não teria doença, que não teria sofrimento, e Deus não nos prometeu essas coisas. Deus não nos prometeu essas coisas. Deus nos prometeu que estaria conosco em cada um desses momentos, mas não prometeu que a gente não teria essas coisas. E aí, às vezes, a gente fica frustrado com Deus, ou acha que Deus não é fiel às suas promessas, porque, na verdade, a gente está esperando de Deus algo que Ele não prometeu. Que Deus não prometeu. Aqui, então, a necessidade de a gente sempre voltar às Escrituras, para que a gente não cobre de Deus aquilo que Ele não prometeu. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas aquilo que Ele não prometeu, a gente não pode cobrar
de Deus. Aqui, então, a gente chega no segundo ponto. Primeiro é que Deus é fiel às suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Só que nem sempre Deus cumpre as coisas. Na verdade, na maior parte das vezes, ele não cumpre do jeito que a gente quer, ou do jeito que a gente espera, ou do jeito ou quando a gente quer. As promessas de Deus são cumpridas no tempo dele e do jeito dele. Uma das grandes dificuldades de Israel entender Jesus Cristo, até os discípulos entenderem Jesus Cristo, é porque eles não esperavam que o Messias viesse do jeito que Jesus veio. Uma das coisas que eu fico mais surpreso com os discípulos em Lucas 24, que é o relato da ressurreição, você tem ali 3 encontros com a ressurreição, das mulheres, dos 2 discípulos de Emaús e depois de todos os discípulos. Uma das coisas mais notórias na passagem é que em nenhum dos 3 casos eles lembravam do que Jesus tinha dito. Jesus tinha prometido que ia morrer, tinha prometido que ia ressuscitar, e nos 3 grupos, nenhum dos 3 acreditava no que Jesus tinha dito. E nas 3 passagens, os anjos dizem às mulheres: vocês não lembram do que ele ensinou? Jesus tem que ensinar os 2 discípulos de Emaús como o Antigo Testamento todinho apontava para aquele momento. E ele depois faz a mesma coisa com os outros discípulos. Os discípulos não acreditaram na ressurreição, mesmo as mulheres tendo dito que Jesus ressuscitara, por um simples fato. Eles esperavam um Jesus diferente. Eles esperavam um Jesus diferente. Eles queriam que Jesus se adequasse ao que eles esperavam e não queriam se adequar ao Jesus de fato, o Jesus que ressuscitara. Uma vez eu estava zapeando, estava com o canal, o botão desligado do cérebro masculino a todo vapor, só passando os canais. Aí parei no canal religioso lá. Aí o pregador estava dizendo assim: se Jesus não resolve meu problema financeiro, se Jesus não resolve o problema de saúde da minha esposa, se Jesus não resolve o problema do meu filho lá com as drogas, não sei o quê, para que eu quero Jesus? Ter morrido por você, liberto você da culpa e da condenação do pecado. Mas é esse tipo de Jesus que muita gente está aí atrás. Um Jesus que não está aqui só para resolver meus problemas. Se a gente prestar atenção, isso é tão sutil, às vezes é bem escancarado, como eu falei, mas às vezes é sutil na nossa cultura. Não estou dizendo que a gente não pode cantar música contemporânea na igreja, mas a maioria das músicas contemporâneas não falam mais do céu. Se você pegar um inário e comparar com as músicas contemporâneas, você vai perceber 2 coisas que mudaram de padrão. Uma é a quantidade de músicas que começam com eu, meu, minha. Há uma ênfase no indivíduo e pouca ênfase no canto pensando na congregação. Há uma ênfase pessoal muito grande, que tem seu valor. Não estou dizendo que não tenha seu valor. Só estou dizendo que, às vezes, uma ênfase exagerada pontua a cultura de uma época. Uma outra coisa da cultura é que a gente não canta mais sobre o céu. Muitos dos hinos do inário terminam a última estrofe falando do céu. Quando o hino todo não é sobre o céu, a volta de Cristo, a última estrofe remete a isso. A maioria das músicas que a gente canta hoje em dia são Jesus resolvendo os nossos problemas hoje. É Jesus resolvendo. O que é que isso reflete? A gente está mais preocupado que Jesus resolva as nossas questões do que querendo se adequar a quem é Jesus Cristo. Não estou dizendo que cantar música assim é assim, não. Eu cantei essa música assim, eu estou... Não, só estou dizendo que uma época acaba valorizando mais umas coisas em detrimento de outras. Deus vai cumprir, Deus cumpre as suas promessas no tempo e do jeito dele. No tempo, meus irmãos, se você sair, a gente não sabe mais ou menos quando, não dá para dizer quando foi Gênesis 3, mas Gênesis 12 é mais ou menos uns 2.000 anos antes de Cristo, uns 1.000 anos antes de Davi. Aquela promessa foi afunilada nesse capítulo aqui, levou 1.000 anos. Para se cumprir em Jesus Cristo, 2.000 anos. Quantas gerações de judeus, de israelitas, não passaram esperando a promessa?
E quando veio, eles não acreditaram. A gente é a mesma coisa. A gente vive como se a promessa da sua volta não fosse um fato. Na verdade, a gente faz isso como povo, eu já falei como povo, mas a gente às vezes faz isso como pessoa. Quando a coisa está bem ruim, a gente costuma pensar nessa bênção, da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente está meio deprimido, meio triste, eu estou falando porque eu já me senti assim. Como traz consolo a volta do Senhor nesses momentos? Mas quando a coisa está boa, geralmente a gente não pensa que lá é melhor. Geralmente a gente não pensa assim. É igual a história que eu ouvi de um pastor que achou a irmã e fez: minha irmã, achei que a irmã já estava na glória. A irmã disse: Deus me livre, pastor. Mas às vezes a gente vive esse Deus me livre. No sentido figurado, óbvio, mas vive esse Deus me livre. Será que a gente vive o Maranata? Mesmo quando a coisa está muito boa, dentro do que a gente entende como muito bom aqui, a gente é capaz de dizer, mas lá é melhor. Lá é melhor. Eu acho que a gente precisa aprender a olhar para esse tempo. Que Deus tem o tempo dele e ele vai cumprir suas promessas. Agora, também não viver angustiado, pensando que Deus está demorando. Não, ele sabe o tempo certo de viver. E Deus sabe o tempo certo de cumprir suas promessas. Eu gosto muito da história de Naamã, porque eu imagino Naamã chegando na tenda do profeta Eliseu, desculpe, e dizendo alguma coisa assim. Ele chega e aí ele diz, Eliseu não saiu nem da tenda. Aí Eliseu disse assim, diga a ele que vá no Rio Jordão e se jogue 7 vezes. E aí Naamã ficou chateado. Eu pensei que ele ia sair, ia fazer igual aquelas igrejas, assim, pôr a mão e filmar e não sei o quê, ia ser curado. Aí queria voltar lá e um auxiliar disse, não, rapaz, vá ali, se jogue, não custa nada jogar 7 vezes no Rio Jordão. E ele só foi curado quando caiu a 7ª vez na água. Naamã entendeu, teve que entender que Deus faz do jeito que ele quer e quando ele quer. A gente deve aprender a fazer isso também. Deus, então, cumpre suas promessas, ele cumpre suas promessas do jeito que ele quer e quando ele quer. Israel não estava preparado para um Jesus que não fosse um chefe militar, e ele não era, ele veio para nos libertar da morte e do pecado. Deus, apesar de ser cheio de misericórdia, disciplina seus filhos. Essa é a terceira e penúltima lição desse sermão. Deus, apesar de ser cheio de misericórdia, disciplina seus filhos. Esse templo que Salomão foi profetizado que Salomão construiria foi destruído já 2 vezes. Foi destruído, reconstruído por Esdras, ampliado por Herodes, ampliado por Herodes o Grande e destruído de novo no ano 70 depois de Cristo, sob Tito, o general Tito, no período de Vespasiano. Mas aquele não era o templo definitivo. Ele tinha o seu valor, Jesus Cristo purificou aquele templo, mas o templo perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus sempre trouxe disciplina sobre o seu povo. Eu sou da opinião que Deus não nos castiga, porque o castigo já esteve sobre Cristo. Mas Deus nos disciplina. E disciplina, meus irmãos, dói. Disciplina dói. Disciplina faz a gente muitas vezes gemer, faz a gente muitas vezes chorar. Mas Deus faz isso por amor. É o que Hebreus ensina. O livro de Provérbios ensina sobre isso em relação ao pai e filho. A disciplina é uma bênção. Dói, mas é uma bênção. Ela é uma bênção. Ela nos guarda de nós mesmos. Quando a gente, por causa do pecado, prefere comida de porco, ela nos convida com dor, mas nos convida a voltar para casa.
C.S. Lewis disse uma vez que quando as coisas vão bem, Deus sussurra nos nossos ouvidos. Mas quando a coisa aperta, Deus grita. E é verdade. Quantas vezes a gente não volta para casa, não volta para os braços do Pai quando a coisa aperta? Sabedoria, em grande medida, é precisar depender cada vez menos dessas disciplinas. Mas o fato é que a gente é disciplinado porque Deus nos ama. Mas isso aponta para uma quarta e última lição desse texto, um quarto ensinamento desse texto. É que a misericórdia de Deus deve nos animar quanto ao futuro. Ele disciplina, mas ele mesmo promete que nunca apartará a sua misericórdia. Ele nunca apartará a sua misericórdia. Deus nunca nos abandona. Deus nunca nos abandonará. Sua misericórdia nunca será tirada de nós. Nosso pecado não é maior do que a misericórdia de Deus. Nossa dor e aflição não são maiores do que a misericórdia de Deus. Nossa ansiedade não é maior do que a misericórdia de Deus. Nossa dúvida não é maior do que a misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus, o futuro é certo, meus irmãos. Nós estaremos na Nova Jerusalém. Nós estaremos na Nova Jerusalém. Apesar das nossas falhas. Nosso amor leal não é tão leal assim. Mas graças a Deus, porque o amor de Deus nunca nos abandona. Então, Éden, tabernáculo, templo, Cristo, corpo de Cristo, Nova Jerusalém. Essa é a sequência da morada com Deus. E vamos morar com Ele eternamente. Nos lembremos então que Deus é fiel às suas promessas. As promessas de Deus são cumpridas no tempo dele e do jeito dele. Deus, apesar de ser cheio de misericórdia, nos disciplina por amor. Disciplina sempre seus filhos. Mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e deve ser alimento para a vida no futuro, sabendo que Deus é quem guarda a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém.